Mas ele vai querer saber da tua história depois de tu perguntar a dele. E tu entender quem que ele é. E aí tu tem vários argumentos pra usar na venda. E isso, cara, pode parecer muito simples, o beabá da venda, mas 99% das pessoas que são vendedores não fazem. Sabe o que todas essas profissões têm em comum? E esse é um grande problema que impede a gente fechar a venda. E é sempre sobre o cliente. Está começando mais um Talksino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou o João Rosa. E eu sou o Lucas Moreira. Bem-vindo, Lucas. Dani, hoje a gente está com um convidado muito especial para falar sobre vendas. Vendas, mas vendas de um jeitinho diferente. Exatamente. Tem um cara aqui hoje, que é o Lucas, que ele vai se apresentar já já, mas ele fez muito tempo marketing multinível, manja muito de PNL e, cara, tem muita história boa para contar sobre venda, então já pega papel e caneta na mão ou uma pipoquinha, porque a gente vai dar boas risadas e também aprender muita coisa hoje com o Lucas. Lucas, para começar, faça as honras, se apresente, conte um pouquinho o que você faz, o que você é, quem que você é, conta um pouquinho sobre a tua empresa atual para o pessoal te conhecer e depois a gente puxa aqui para falar um pouquinho do nosso assunto. Direto ao ponto, manda lá. Vamos lá. Primeiramente é um prazer, João, estar aqui. Obrigado também, Dani. Apesar que o convite foi do João. Você tá fazendo parte. O F ali também, tá ajudando. A Nanda também, que tem toda a tua equipe aqui, né, cara? Tem todo um suporte, toda uma equipe pra nos receber. Cafezinho ali tava top, pão de queijo, perfeito. Gosto muito de pão de queijo, Massa. Obrigado, tá? Pela recepção, isso faz toda a diferença. Com certeza. É... Foi R$10. Já faço pix lá pra ti. Então, cara, primeiro, isso é muito bom a gente entender, né, com quem que a gente tá falando. Uhum. E o ouvinte também entender o que a gente tem predisposto a falar aqui, né? Eu sou o Lucas, tenho 27 anos de idade, trabalho com venda desde muito cedo, sempre gostei de venda, né? E comecei vendendo boné no colégio. Meu pai comprava uns bonés de São Paulo, viajava, meu pai era bancário, trabalhou 17 anos em instituições bancárias, gerente de alta renda e tal. E ele comprava uns bonés, sempre gostei muito de boné, de rap. Inclusive foi um dos primeiros grupos de rap daqui. Então meu pai era um cara muito legal que levava a gente pra andar de skate, pra show de rap, soltar pipa. Coisa que criançada gosta, né? Eu gostava demais. Primeiro start que eu tive na venda foi quando um cara chegou pra mim e falou: pô, que boné legal, né? Que tu comprou. Daí, esse aqui é de fora. São Paulo, né? De fora. E um boné na época original, sei lá, custava em torno de 80, 150 reais. Hoje tá um pouquinho mais. E eu peguei esse boné e falei, cara, hoje eu vendo ele pra ti a 50 reais. E aí eu peguei e vendi o boné, não falei nada, cheguei em casa sem o boné. E meu pai, cadê o boné? Eu vendi, dei 20 reais pra ele, fiquei com 30. E ele comprou mais 2 bonés. Quando ele ia viajar, comprava de novo. E eu comecei a vender aí. E achei Mas teu legal pai comprava vender. por 80? Não, comprava por 10 reais. Ah, tá. 10 reais. E aí ele perguntou pra mim, cara, tu não tem dó dos teus amigos de, tipo, vender um negócio, né, 5 vezes que é o valor dele? Eu falei, não, porque não tem aqui, só tem em São Paulo. Se ele fosse pegar um ônibus ou um avião pra ir pra lá, ficar bem mais caro, né? Concordo Uhum. ele. Faz sentido. E aí começou o meu prazer por vender, ganhar dinheiro e ajudar as pessoas também, né? Porque o cara se sentia bem usando aquilo ali. Uhum. Então, cara, a primeira coisa de vender algo é tu vender algo que tu acredita, né? E eu gostava daquilo, por isso eu vendia com uma facilidade. E aí começou. Quando eu tinha 12 anos, eu convenci o pai de um amigo meu a tirar todos os móveis do quarto de um dos filhos e fazer uma loja de pipa. 12 anos. E eu lembrei disso recentemente, que um cara me chamou para ser sócio da empresa dele, de entretenimento artístico. E ele lembrou que ele fazia as rabiolas, que é o que fica no final da pipa ali, pra ela poder ficar... Essa história é sensacional. Ter uma estabilidade, né? E, cara, ele contou aquilo e mexeu com o meu emocional aquilo. Eu falei, pô, que legal. E aí eu comprei a ideia de ser sócio dele, porque eu não precisava dessa empreitada nesse momento. Uhum. Ou seja, ele me conectou com uma história da infância. Isso, pô, marcou, lembrei, caraca, de coisa que eu até esqueci que eu Mas já tive uma loja de pipa. Ele trabalhava contigo? Como é que era isso? Sim, ele... Como é que aconteceu? Eu soltava muito bem em pipa. Era um excelente pipeiro. Meu pai era melhor ainda, né? E aí, como eu soltava muita pipa direto, final de semana, dia de semana, apanhava inclusive porque, tipo, eu tinha que estudar e eu tava na rua soltando pipa. E a galera já me conhecia, sempre com umas pipas legais e tal. Comprava umas pipas
legal, fazia as rabiolas diferentes, passava um cerol. Crianças não usam cerol. Mentira, usa assim, é legal pra caramba. Só tem que usar num lugar próprio pra isso, né? E aí eu pegava. Esse cara, ele chegou e ele falou assim: Cara, fazer tuas rabiolas e tu me pagava em pipa e em dinheiro. Daí eu falei: Caraca, velho. Aí foi realmente o primeiro empreendimento, né? Que eu terceirizei já um serviço pra eu ter agilidade naquilo. Então eu comprava a pipa 60 centavos, vendia lá 1,50, fazia meio quilômetro, 500 metros de rabiola, e aquilo era um custo muito barato, né? E dava, sei lá, 2, 3 pipas pro cara, R$ 5 pra ele fazer aquilo. Ele geralmente trocava tudo em pipa, então pra mim ficava melhor ainda. Aí começa, como é que eu posso dizer? Um sonho de vender, de ter algo, de poder proporcionar pra mim e pra minha família algo que tenha valor, né? Agregado. E eu não sei vocês, mas eu vim de família simples, né, cara? Minha avó veio de São Paulo pra cá pra poder estudar e tinha 15 anos. É uma menina. A família trouxe ela no intuito de estudar. Na verdade, eles transformaram ela numa doméstica. E, tipo, separaram o quarto dela da casa, ficaram num quartinho lá no canto, né, da rua e É tal. bem comum isso antigamente. E aí ela saiu dali e foi fazer faxina. E construiu a vida dela fazendo faxina. E tal. Deu estudos pros meus tios, pro meu pai. E aí começou o meu interesse de poder ganhar dinheiro para poder ajudar minha família, ajudar o meu avô, ganhar meu próprio dinheiro. Daí tem aquele sonho de criança de ter um carro legal, né? E a gente tá em busca disso aí. Mas antes de tu contar um pouquinho de toda a tua história, eu queria que tu falasse um pouquinho o que que tu faz hoje, o que que a tua empresa faz, o que que teu negócio faz, porque a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, eu acho que é bem legal o público já conhecer um pouquinho quem que é o Lucas atual, depois a gente volta para a tua história, a tua jornada de vendas. Show de bola. Então, eu tenho uma empresa hoje de inteligência digital. Na verdade, eu sou presidente dessa empresa, né? Quem é o dono, eu costumo dizer que é Deus. Ele que colocou ela na minha mão, então ele que é o dono da empresa, ele que rege ali para onde que eu vou seguir, eu só sigo com as minhas estratégias. E dentro dessa empresa a gente tem a gestão de anúncios online, famoso tráfego online, hoje em dia é uma das profissões mais bem-quistas do Brasil e do mundo, né? E é um ramo, cara, para quem quer trabalhar de casa, para quem quer trabalhar em outro estado, para quem gosta de viajar, para quem gosta de ter uma liberdade financeira e geográfica. Então, para mim, que sou sagitariano, isso é perfeito. E isso começou na pandemia, quando eu quebrei uma outra empresa, já vou falar disso. E aí eu pensei, pô, eu preciso trabalhar com algo que pode estar acontecendo uma guerra e eu consigo trabalhar porque todo mundo precisa comprar e precisa vender algum produto. Né? Literalmente, ano passado, esse ano, está acontecendo uma guerra, Ucrânia e Rússia, e você conseguiu continuar trabalhando com isso. Exatamente. Independente de governo que a gente está, próximo, sempre a gente vai precisar de pessoas que estejam divulgando o nosso produto, né? O que a gente trabalha, a nossa expertise, a nossa prestação de serviço. Enfim, daí eu tive essa ideia e comecei com isso, cara. E quem abriu essa porta pra mim foi um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, Davi Guzman. Obrigado, cara fera demais. E eu tava estudando pra, tipo, o que eu vou fazer? E aí eu cheguei e falei, cara, tô pensando em fazer isso, tal, estudar gestão de tráfego online. E ele, pô, cara, tô 2 semanas pra te falar um negócio que eu acho que combina contigo. E é exatamente o que você tá falando. E eu esqueci de falar isso pra ti. E aí ele veio e me deu um curso do Pedro Sobral, que é um dos maiores caras hoje, né? Com certeza. Cara, excelentíssimo, tem um know-how brilhante. E aí eu comecei a estudar aquilo, cara, eu estudava 15 horas por dia. E eu trabalhava na época como personal, dava aula pra um cego de Muay Thai. Pensa. Ele nunca tinha treinado nada na vida, nesse sentido de musculação, nem atividade física. Pô, é uma dificuldade muito maior, né? E é difícil alguém querer realmente predispor o tempo pra ensinar uma pessoa que é muito mais difícil de ensinar, né? Aí começou aí e eu só fazia isso, só dava aula pra ele e estudava. E aí hoje a gente tem uma equipe, né? Tem o Diogo, tem a Ana, tem o Lucas Claudino, um cara que sensacional também, trabalha com parte de marketing, já tem em torno de uns 7 anos. Montei um time fera, Edgar também, que é um gestor comercial, e a gente foi pra cima aí das empresas. Peguei uma primeira empresa grande na cidade aqui, que é a Rede Supermercado Prado, e a gente começou lá, já havia um grupo ali que fazia parte de marketing, de anúncios, de criativos ali, e aí eu tava num churrasco na casa do dono do supermercado, que é o Fábio, Fabão, gente boa pra caramba, e ele falou, o que tá fazendo, Lucão?
Eu falei, cara, tô estudando sobre isso e tal, e falei o que que eu tava fazendo, o que eu tava estudando, né? E eu não tinha nenhum cliente ainda, mas eu sabia falar sobre o produto. E aí ele me ligou dia 24 de dezembro e falou, ô Lucão, vamos fazer aquele negócio lá, tô precisando e tal. E naquele momento eu tava na barbearia e eu falei, cara, eu tô indo pra praia e eu não sei se eu consigo, mas era lógico que eu conseguia. Aí já começa a venda, né? Uhum. Eu falei pra ele que eu não sabia que eu conseguiria pra, tipo, gerar poxa, Uma escassez? uma escassez, exatamente. E aí, cara, eu peguei o serviço dele, estruturei, aprendi tudo daí. Ele não sabe disso, se ele ver, ele vai estar sabendo agora. E aprendi gastando o dinheiro deles. E em um mês, eu não cobrei nada pra fazer isso. Eu aprendi realmente com eles. Em um mês, a gente fez 1.103% a mais de pessoas alcançadas na região do que o time que estava fazendo isso antes. E aí, Massa. o próprio cara que era o gerente de marketing falou, Lucão, toca tudo isso aí, porque tu sabe fazer isso melhor do que eu. Vou ficar na parte criativa, ficar na parte de organização da loja e tal, de marketing da loja. E a gente começou aí, cara. E aí hoje, então, vocês fazem essa parte de tráfego para as empresas. Exato. Mais algum serviço embutido? Sim. Hoje, a gente fazer só tráfego, nós fazemos só tráfego para a empresa, não vai funcionar, cara. Uhum. Não vai funcionar efetivamente como vendem, né? Ah, você quer ganhar muito dinheiro e tal, é porque você precisa de tráfego. Mas não é só isso. Pra gente vender de fato e ter assertividade no produto que a gente está vendendo, a gente precisa entender o processo comercial, né, daquela empresa e ver onde que tá os furos ali, os pontos, organizar e partir para cima. Legal. E aqui vem toda a tua bagagem, todo o teu know-how da tua história de vendas, né? Exatamente. E, cara, então eu acho que agora a gente tem bastante coisa pra falar, né? Porque, olha só, tu já utilizou, quando tu foi fechar com esse cara do Prado, como é o nome dele mesmo? Fábio. Com o Fábio, você usou estratégias que você aprendeu na tua escola da vida de vendas e uma delas muito grande, que foi o marketing multinível. Depois eu quero que você conte um pouquinho, talvez até agora, um pouquinho dessa história, porque, cara, isso que tu falou, eu aprendi muito, porque o pessoal que me conhece um pouquinho mais sabe que eu fiz alguns anos de Rinodê e lá tem uma escola muito... Se tem uma coisa que o marketing multinível proporciona, é treinamento, né? O tempo inteiro tu tem que estar conectado com o sistema, porque é uma maneira de te manter dentro daquela seita, realmente. Então, tu tem que estar o tempo inteiro ali. Não, porque é basicamente isso, né? Tem que estar no sistema, tá no Ele chegou a sistema. usar um termo, como é que era o termo? Não era treinamento, tinha um termo que tu usou que tinha alguma coisa a ver com o marketing multinível, mas enfim. Então a gente tem que estar dentro do sistema, que é o que eles batem muito, e dentro do sistema é sempre treinamento. E nem sempre a gente tem a oportunidade de treinar com os melhores, mas muitas vezes tem muita galera que já teve resultado e começa a te entregar treinamento e tu vai aprendendo. E essa estratégia de dizer que não tem tempo, não, agora eu não posso, é muito marketing multinível. Eu lembro de uma que a gente fazia na Rinodê, era, durante a semana posta a foto na praia e coloca uma legenda falando, ai, como é bom ter essa liberdade de ir pra praia na segunda-feira e não pegar trânsito. Pra mostrar pros outros dentro do Instagram, do Facebook. E caramba, porra, o cara tá fazendo Rinodê e tá na praia na segunda-feira. Caramba, eu acho que eu quero fazer isso aí também. Mas a foto era do final de semana? Não, a foto era durante a semana mesmo, né? Porque podia, não tinha uma obrigação do trabalho, né? E no final de semana tava lá, ralando, trabalhando e de vez em quando pegava uma praia. Mas então, tem várias coisas que a gente acho que vai conversar bastante ao longo desse episódio. Mas, Lucas, fala aí, cara. Então, pô, olha só, o cara com 12 anos começou a empreender, vendendo pipa e vendeu boné. E, cara, e depois, como é que foi essa tua trajetória? Tu falou que pra gente, com 18 anos, começou a vender colchão. Conta um pouquinho disso, o que tu aprendeu, conta um pouquinho dessa história. Deixa a gente entender um pouquinho mais e os fatos curiosos disso aí e o que a gente pode aprender. Show de bola. Então, como é que começou isso aí, cara? O primeiro trabalho registrado que eu tive, e um dos únicos, foi de telemarketing. Uhum. E, nossa, eu lembro quando eu vi esse nome, eu tinha 17 anos, não fazia ideia o que era telemarketing, falou... Recebi um convite pra trabalhar com telemarketing. Eu falei, caraca, velho, telemarketing, que legal. Olha só que importante que eu sou telemarketing. Não fazia ideia o que era isso. E aí, beleza. Nem pesquisei o que era, o que não era. Fui lá no RH e fui conversar com o pessoal lá. Me vendi e me contrataram. Quando eu entrei naquele setor e eu vi aquele... eu falei, meu Deus, tô ferrado. Beleza. Parti pra cima, me tornei em pouco tempo já um dos melhores vendedores ali, né? Porque eu sempre tive o feeling como eu gostava de vender. Só que o produto não era bom, eu não acreditava no produto. Eu fiquei 3 meses, exatamente uma experiência ali. E aí chegou um dos diretores lá, os gestores daquela parte onde eu trabalhava e falou assim, e aí, Lucas, tá gostando?
tu vende pra caramba, cara, tu é um dos melhores aqui desse setor que tá vendendo aqui. E aí eu falei, não tô gostando. Daí o cara já fechou o semblante, daí ele perguntou, por que tu não tá gostando? E aí eu expliquei pra ele. Tava na ligação, e aí expliquei, falei o roteiro ali, parará, o cara fala rápido, parece uma metralhadora, né? Parará. Brrr. E aí falei dos benefícios, os benefícios falava mais pausadamente, que era o que eles ensinavam eu fazer naquele momento, né? E aí a senhora, devia ser uma senhora pelo tom de voz dela, ela falou assim, nossa, meu filho, que bênção de Deus, que maravilha. E eu, plaf, desliguei o telefone. E eu falei, cara, podia ser minha avó? Minha avó não ia conseguir usar aquele produto que eles estavam vendendo. Era um pendrive para colocar no computador, lembra a internet móvel? Aham. Ela não ia usar isso. Provavelmente essa senhora também não, porque a maioria das pessoas que tem uma idade um pouco maior, geralmente não é alfabetizada, né? Então por que ela nem tem um computador? Como é que vai? E aí eu me desvinculei dessa empresa, cheguei em casa e expliquei isso pra minha mãe. E ela, não, tá bom, foi certo, é isso aí. Saí dali, passei brevemente por uma outra empresa no shopping, terrível também, sistema robotizado de trabalhar, ficar em pé o dia inteiro. Eu sou alto, já era alto na época, com 17 anos, já doía minhas pernas, e eu falei, não, eu não nasci pra fazer isso aqui, cara. E aí aceitei uma proposta e fui atrás de uma empresa, Jeffers Bay, que hoje foi vendida. Pode falar? Uhum. o nome da Pode, empresa? claro. Pode. E até faz umas 2 semanas atrás foi vendida por 42 milhões. O cara botou o dinheiro no bolso, tá? Porque eu acho que não valia mais isso, nem a metade, mas tudo bem. Mas é uma grande empresa, uma das maiores empresas de surf shopping e tal. Eu, quando entrei na empresa, falei, cara, precisa ter skate. Tinha pouquíssimas peças de skate. Eu que fiz a ponte dos representantes comerciais na época. Coloquei um monte de peça que hoje tá lá na loja. Enfim. E ali eu já me destaquei na venda também, ganhava presente direto dos representantes, ganhei uma vez uma prancha da Rust, de melhor vendedor de todas as lojas e tal. E eu cheguei pro dono e eu treinava já as pessoas que estavam entrando também, na época de Natal, aquela correria, explicava pra eles como é que fazia, processo comercial, os teus PAs ali de fazer, arrumar a tua sessão e tal. Limpava chão, fazia tudo um pouco. E aí eu cheguei pro dono da loja e falei, eu quero R$ 1.000 de aumento. E ele não aceitou, ele falou que não dava pra pagar aquilo naquele momento. E eu falei, ele falou, porque eu vou ter que pagar pra todo mundo. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. É só tu olhar aí nos números que tu vai ver que eu não sou todo mundo. Então eu acho que eu mereço isso, por tudo que eu faço aqui. E ele, não, mas agora não dá, se coçou todo e tal. Não dá. E aí eu falei, então tá bom. E aí eu saí dali e eu entrei numa reunião que uma menina trabalhava na loja e falou, cara, tu precisa ir nessa reunião, meu marido faz isso e ganha isso e tal. E eu falei, cara, se for mentira eu vou ficar muito chateado, porque era uma grande quantia, né? E eu falei, pô, eu posso fazer isso também? E eu fui na reunião, A cara. oportunidade. A oportunidade. Eu fui nessa reunião e... Pô, enchi os olhos daquilo e falei, caraca, velho, eu posso ganhar 10 mil num mês? Imagina, eu quero fazer isso. E eu saí dali energizado, né, cara? Os caras eram muito fera naquilo que eles faziam, entendeu? De vender a ideia deles e tal. E aí eu saí dali, fui na segunda-feira, cheguei, fui falar com ele de novo, falei, tu tem uma contra proposta pra me fazer? E ele, não. Eu falei, nesse momento, não. Eu falei pra ele, então nesse momento eu estou me desligando da loja. Daí ele, não, você não pode fazer isso. Eu falei, posso, amanhã não vem mais. E não vim mais, cara. Daí na primeira semana empreendendo, com essa galera de marketing multinível, eu faturei 3.700. Imagina, 19 anos, tinha acabado de fazer, ganhar em uma semana 3.700, ganhei R$ 1.000 no primeiro dia de trabalho, e achei fácil até aquilo. E eu falei, pô, isso que eu quero pra minha vida, esse Brasil que eu quero, né? Esse Brasil que eu quero. E aí comecei nisso aí, cara, e fiquei em torno de 5 a 6 anos, eu não sei direito estimar, mas aproximadamente isso fazendo isso. Agora tu imagina, tu vender um produto para uma pessoa que ela não quer comprar esse produto, ou melhor, ela não sabe que ela quer comprar esse produto, tu ir na casa de uma pessoa. Vou fazer a abordagem como que a gente fazia na época, tá? Chegava na casa lá do Jaime, um amigo do meu avô, batia a campainha dele e falava, cara, tem uma coisa muito importante para falar contigo. E ele, fala? Eu falava, não, eu tô um pouco corrido agora, usava o tempo para me escapar dele. Tô um pouco corrido agora, mas quando que é o dia melhor para falar contigo? Nessa semana ou na próxima? Já começava o processo de fechamento de venda aí já no início da abordagem. Não dava espaço para ele falar assim, meu tempo tá corrido também. Não, porque eu tô dando só 2 opções para ele, essa ou aqui. E aí ele fala, não, essa não dá, mas tal dia, na próxima semana dá. E eu falava, como que é melhor? No início da semana ou mais pro final da semana?
E aí ele falava, não, no início da semana dá. E já perguntava, segunda ou terça, que eu vou agendar aqui. Ah, mas o que que é? Cara, então, é muito importante, tu é muito importante pra mim e eu preciso te falar isso e explanar de uma maneira que eu tenha tempo pra conversar isso contigo. E é importante que a tua mulher esteja junto. Se eu soubesse que o cara é casado, né? Uhum. Porque tava os dois, não tinha a desculpa dele fugir da Não venda tinha porque... objeção, né? É, que ela tinha que pensar. E, cara, e aí começou. E esse era o primeiro ponto. E aí direcionava ele, pedia horário e tal, marcava ali, falava que era muito importante o que eu ia fazer com ele, então que ele realmente me aguardasse com a esposa ali. Frisava isso, a importância, e tava marcando, firmando um compromisso com ele de atender ele naquele horário. Fechou. E ia pra cima. Quando eu chegava na casa dele, a gente fazia um quebra-gelo, que hoje as pessoas não fazem isso, cara, pra vender. Elas querem só vender. Né? Ela não entende com quem que ela tá falando, ela não entende qual que é o momento que o cara tá vivendo da vida para poder oferecer o produto para ela. Né? Com certeza. E esse era um dos maiores erros, Lucas, que hoje, olhando pra trás, eu percebia que eu fazia, que eu cometia na Rinode. Porque quando eu vendia a Rinode era um processo muito parecido, né? Então tinha que ir lá, marcar o compromisso. Eu lembro que uma abordagem era a gente tinha que fazer isso, né? Então eu ficava olhando o nosso Instagram, nosso Facebook, na época usava mais, quem eram as pessoas, e mandava mensagem. Fala, Dani, quanto tempo, cara? Nossa, eu queria falar, eu tava fazendo um negócio, lembrei de ti, e eu queria marcar uma reunião de negócios contigo. E era sempre a mesma abordagem. Quando é que tu pode? E reunião de negócios, cara, opa, o que é isso? Estranho. Não, sério. Daí ele disse, fala por aí. Não, não. É muito importante a gente se encontrar presencialmente que eu quero te apresentar um negócio que eu acho que tem a tua cara. Exatamente essa mesma abordagem. Só que o que acontecia? Quando eu ia pra essa reunião, como tu tava falando, cara, eu chegava lá, abria um folder, um flip chart que a gente chamava. Na hora já fazia E isso. metralhava. Trrrrá. E aí hoje eu olho, caramba, velho. A gente Não já parava falou, nem pra se conectar. a gente já falou várias vezes isso, né, Daniel? Eu lembro que quando eu entrei no EAG, comecei a aprender sobre venda, estudar cada vez mais, caramba, velho. Em nenhum momento eu falava sobre o cliente, eu falava só sobre esse produto aqui. Eu falava, tu quer ganhar 10 mil por mês, tu quer se tornar diamante? E eu não perguntava pro cara o que ele queria, porque às vezes ele queria ganhar 500 reais a mais por mês. E se eu fizesse a oferta, se tu vender 2 perfumes por mês, tu vai ganhar 500 reais a mais. Tu acha que esses 500 reais a mais vai te ajudar nesse teu objetivo, que é pagar um inglês da tua filha? Então tá aqui, vem pra esse plano aqui, tu vai investir 2 mil reais e vai tirar 500 reais por mês, então em 4 meses tu recuperou teu investimento, em 8 meses tu dobrou a grana que tu colocou. E aí eu não prestava atenção nessas coisas. E ninguém prestava, porque todo mundo era treinado desse jeito. E hoje, sabendo, entendendo sobre vendas, lendo e um monte de coisa assim, caramba, se eu tivesse entrado na Rinode com o conhecimento que eu tenho hoje, na época que estava no início da Rinode, talvez eu teria chegado ao diamante, ficado muito rico, como uma galera aí ficou, diamante, né? Era legal porque a galera se chamava de diamante, eu tinha uma linha ascendente, um líder lá que me colocou, que me cadastrou, que ele era o Maicon, e aí ele chamava todo mundo de diamante. Fala, diamante! Tudo bom, diamante? Cara, muito engraçado, assim, do mesmo jeito que a gente chamava comandante, que o Wendel Carvalho tem lá, esqueci o nome da galera do Wendel Carvalho, o Sobral tem o Subido. Era o diamante. Fala, diamante, tudo bom, diamante? Cara, era muito engraçado. Mas enfim, só colaborando com aquilo que tu tava falando, que era... Eu chegava já para oferecer o produto. E é um erro muito grande, porque as pessoas chegam para falar do produto, elas não chegam para falar sobre outra pessoa. E a segunda regra da venda consultiva que a gente sempre fala é: a venda é sempre sobre o cliente, não sobre o produto. Não. A venda é sempre sobre o cliente, não sobre o produto. Primeira regra é: defina seu perfil ideal de cliente. E a segunda regra é: a venda é sobre o cliente, não sobre o produto. Tu pode continuar, só porque eu queria trazer essa introdução. A gente costuma dizer que na venda é como se fosse uma pesca. E quem tá pescando é o vendedor. Então, quando tu pesca alguma coisa, a vara ela se entorta, né? O caniço ele se entorta ali e vira já um sinal de interrogação. Isso aí para as pessoas não esquecerem. Então, tipo, cara, tu perguntar pro teu cliente, tu tá vendendo e fazer uma venda construtiva. Porque a melhor venda, ela se desenrola, um processo de venda, quando o cliente ele nem percebe que tá comprando. Chegar no final dessa apresentação, o cliente, eu assinei, nem vi que eu comprei. Cara, é perfeito. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava, já vou voltar a falar disso aqui. Lembro uma vez quando eu trabalhava no CLT e atendia uma dona de uma grande empresa aqui, que é a Essential, que trabalha com... Cara, minha irmã trabalha na Essential hoje. É? Uhum. E como é que é o nome dela? A minha irmã trabalha há pouco tempo, né? Carla, um ano e pouco.
E aí a pessoa, ela era uma das presidentes da empresa e ela entrou na loja e ela falou assim, eu vim comprar um... Ela veio comprar. Eu vim comprar um presente de amigo secreto de no máximo R$ 150. Eu falei, fechou. E eu fui pra venda. Cara, eu vendi R$ 1.500 pra essa moça. Quando ela chegou no caixa, ela olhou aquilo ali e ela lembrou que ela falou pra mim que ela veio pra comprar no máximo R$ 150. Ou seja, ela comprou 10 vezes mais do que isso, né? E aí ela chamou, tem gerente aí? Aí eu falei, tem. E se tiver a dona também? E era difícil a dona estar na loja, assim. Ela, tipo, tinha. Acho que na época tinha umas 7 lojas pra tomar conta, então não era sempre tal. E tava as duas ali naquele momento. E ela chegou pra elas e falou assim. Chegou comigo e as duas, nós quatro. E ela falou assim: vocês pagam bem ele? E aí eu ri, eu dei uma risada, tipo, rindo, né? Claro que não. Deu uma risada. E ela sim, me abraçou e falou sim, nós pagamos muito bem ele. E ela virou pra mim e falou assim: não, porque se eles não te pagam bem, dentro da minha empresa tem espaço pra ti e eu vou te pagar muito bem. Porque o que tu faz hoje é o que nós precisamos e não tem no mercado. E aí foi onde eu realmente enxerguei o meu valor e eu sabia que eu tava ganhando pouco ali. Entende? E ela me Uhum, mostrou isso, né? uhum. E aí foi onde, logo depois, eu já pedi as contas e quis empreender. Voltando ali no quebra-gelo, cara, todo mundo gosta de contar uma história sua. Se a gente chegar no quebra-gelo e for contar uma história minha, pô, é chato, cara. Eu tô chegando na casa do cara, o cara chegou na minha loja e eu vou contar a minha história pra ele. Ai, meu Deus. Tipo, o que eu quero saber da tua história? Mas ele vai querer saber da tua história depois de tu perguntar a dele. E tu entender quem que ele é. E aí tu tem vários argumentos pra usar na venda. E isso, cara, pode parecer muito simples, o beabá da venda, mas 99% das pessoas que são vendedores não fazem. E é aí que eles perdem a venda já no início. Uhum. Uhum. Porque ele já, o cara chegou lá para comprar um carro, por exemplo, e aí ele fala tudo do carro e tal, explica para que é o carro e fala que esse carro combina com ele, parará para lá, daí o cara vai chegar e vai falar para ele assim: "Não, mas esse carro não é para mim". Ele, "Pô, ah, é para quem?". Ah, aí já quebrou o vínculo da venda, né? A conexão que tem a venda. Agora, se ele tivesse feito o estudo, perguntado qual que é o nome do cara, né? Perguntado qual que é a família, ter linkado a um sobrenome de uma pessoa lá, às vezes ele tá vindo comprar o carro aqui, mas ele é do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá vindo comprar o carro de Santa Catarina, de Florianópolis, e aí ele fala: "Ah, sou da família Coeres". Daí eu falo: "Ah, eu também sou". Ou, "Ah, tem a minha esposa, minha amiga também é, e eu conheço o pessoal tal". Se eu conhecer alguém que ele conhece lá, eu me tornei amigo dele. E Uhum. aí criei um vínculo. Tem uma coisa que a gente faz muito, Lucas, dentro do nosso processo comercial. Como a gente mora em Florianópolis, a gente é privilegiado por morar em Nossa, Florianópolis, né? demais. E aí, cara, a primeira coisa que a gente faz é para gerar conexão, né? Depois da apresentação cara, de onde é que você tá falando? Na verdade, eu vi aqui que o seu DDD é 55, você fala de Porto Alegre? Ah, sim, fala de Porto Alegre. Ah, bacana. Eu falo aqui de Floripa, a melhor cidade do Brasil para ver. Você já veio para Floripa? E, cara, falando sobre o cliente, eu perguntei onde ele mora, depois eu falei onde eu moro e tentei fazer uma conexão para gerar o mínimo de afeto com o cara, ele dá uma risada e melhor. Dependendo da cidade, a instrução se tu tem um primo lá, se tu tem um parente, fala, pô, que legal, tu mora em Porto Alegre. Caramba, tem 3 tios que moram aí, ou sei lá, já fui muito para Porto Alegre, achar alguma coisa, um ponto em comum, né? Aí a gente tem uma história muito engraçada mesmo, que o Iron, um dos pré-vendedores do meu time, quando eu trabalhava no EG com ele tava numa ligação com um cara, aí ele perguntou de onde é que o cara era, a pessoa era, né, não sei se era homem ou mulher, não me lembro, mas a pessoa falou, eu sou de Minas Gerais, etc. Aí ele disse, que legal, o Marcelo Germano também é de Minas Gerais. Só que, tu sabe, o Marcelo Germano, ele nasceu em São Paulo, em Bernardo. São Bernardo do Campo, e aí virou um meme do Marcelo Mineiro. Cara, aí a galera não perdoa, né, porque, o time comercial não perdoava, a gente zoava ele o tempo inteiro, mas foi sem querer, não foi de propósito, ele se confundiu, ele quis dizer que, na verdade ele, enfim, não sei o que ele pensou, na verdade não tem nem como explicar, mas a pessoa falou, não, que morava em Minas Gerais, que legal, Minas Gerais, ou sei lá, Belo Horizonte, que bacana, o Marcelo também é daí. Aí todo mundo, como assim o Marcelo também é daí? Porque o Marcelo não é. Cara, mas numa dessas de tentar sempre falar algo, se conectar com a pessoa, às vezes saem umas gafes, né? Daí virou Acontece. o Marcelo Mineiro. Mas continua a tua história, velho. Então, sobre o que você estava falando ali, de perguntar a cidade da pessoa e tal, você tá falando por telefone, por exemplo,
Eu não gosto muito de falar com o telefone, cara. Não gosto muito. Eu prefiro ou fazer uma visita presencial ou falar por call. Por Perfeito. vídeo, né? É, sim, vídeo chamada chamada. de vídeo, exatamente. O call é só, o telefone é só pré-venda, né? E aí o vídeo é pra O parte fechamento, do né? fechamento, né? Exato. Então, dentro do nosso processo, a gente E faz outra assim. coisa, cara, tu gosta de falar no telefone? Não gosto de falar no telefone, mas eu prefiro falar no telefone do que digitar. Quer dizer, eu prefiro que o meu time de vendas ligue do que fale pro WhatsApp. Entendi. Tu gosta de falar no telefone? Tu gosta que te liguem? Cara, A zero pessoa problema. desconhecida, tu gosta que ela te ligue? Não, Depende, difícil, se eu tô difícil. esperando- Se eu tô esperando, não vejo problema. Você não tá esperando. Não, aí eu Não, não não, gosto, não. não suporto. Entendeu? É muito invasivo, é chato. Eu geralmente não atendo. Quando é o número que eu não conheço, eu não atendo. Pode ser Sim. que seja uma oportunidade, mas eu Por isso que hoje tem muitas estratégias de outbound que com Outbound 2.0, né? Que lá no Receita Previsível, etc. Então a gente sempre tem que achar outros pontos de contato com o cliente antes de fazer a primeira ligação, né? E aí foi quando o autor do Receita Previsível, como é que é o nome? O Aaron, não. Aaron Ross, isso, o Aaron Ross, ele criou esse método de receita previsível que, em vez de a gente pegar uma lista fria e sair ligando, eu pego uma lista fria, testo com alguns envios de e-mail, testo com alguns social points, né, que é aí nas redes sociais e fazer uma abordagem, e aí quando eu vou ligar, se eu correr o risco, ter a sorte do cara atender, eu falo, cara, tô te ligando porque eu te enviei um e-mail, você conseguiu dar uma olhadinha no e-mail que eu te enviei? E aí já muda todo o contexto da conversa. Ou se às vezes ele responde e-mail, eu marco uma ligação e aí já não é mais uma ligação dessa chata, essa ligação fria. Que ele fala que é o Cold Calling 2.0. Então é basicamente o que você está falando, faz muito sentido. Ninguém gosta de receber uma ligação fria, né? Como a gente, eu e o Dani, e o que o Toxino faz é especializado em inbound, a gente só liga para quem está esperando ligação, para quem consome o conteúdo como Toxino, levanta a mão para ter mais informações sobre nós ou sobre as empresas que a gente atua, e aí o processo comercial é desenvolvido para isso. O processo de outbound não é a nossa cara, não é algo que a gente gosta muito de fazer, a gente até sabe, tanto que eu estou te contando algumas estratégias aqui, mas é algo que está no nosso... Não é algo que a gente pega a empresa para atender, né? A gente não, outbound não, a gente é especialista em inbound, a gente já gerou muito resultado em inbound, mas é algo que eu concordo, ninguém gosta de no telefone de quem não conhece, ninguém. Exatamente. Enfim, voltando ali à questão do quebra-gelo, tem um detalhe também. Esse quebra-gelo, ele não pode passar muito de uns 15 minutos. Ele tem que ter um time, um feeling disso. Então, daqui a pouco o cliente vai olhar pra ti e falar, tá, e aí, o que tu veio fazer aqui? Isso fica chato, entendeu? Sim. Daí tu tem que apresentar forçado. Então, Ver muita aqui bater papo furado? muita gente perde esse time também. Então, quando tu vê que tu esquentou, tu entendeu quem é o cliente, tu entendeu se ele tem família, se ele não tem, às vezes se ele tá com um trabalho agora ou não, porque às vezes você tá ali pra querer vender um produto pra ele, mas tu pode ter ele no teu time de venda se ele for um cara bom, por exemplo. Então, se a gente entender com quem que a gente tá falando, é muito mais fácil a gente vender a ideia ou um produto que a gente tá fazendo, né? Agora, voltando ali no marketing multinível, cara, que é uma escola aí nacional e internacional de grandes feras aí, vários caras Sim. hoje multimilionários vieram do marketing multinível e foi muito julgado e atacado quando começou isso no Brasil, né? Mas já décadas atrás isso já é utilizado nos Estados Unidos em vários Tem lugares. grandes autores de livros que eles estão... Tchau, Nanda. Tem grandes autores de livros que eles estão... que falam que o marketing multinível é o maior gerador de milionários dos Estados Unidos ou do mundo, né? O que gera mais oportunidades. Então, não é eu e o Lucas que estamos falando, a gente já fez, hoje a gente não faz mais, mas, cara, se for baseado num produto verdadeiro, que não seja uma pirâmide financeira, que a gente consegue perceber de cara, quando você recebe uma proposta para fazer marketing multinível e essa empresa não tem sede, essa empresa não tem um produto físico, essa empresa não tem algo tangível, não tem pessoas por trás daquele produto, cara, com certeza é pirâmide, é uma Telex Free da vida, né? Mas, por exemplo, eu lembro que eu fiz Rinodê tinha fábrica, tinha indústria, tinha um monte de gente vendendo e só de produtos em 2018 a empresa vendeu 4 bilhões, né, de produtos, fora as pessoas que se matriculavam e cadastravam para vender. Enfim, aí tem toda uma história por trás que a empresa que representava também tem aí. E excelentes produtos, né? Excelentes produtos. Enfim, a gente chegava na casa do cliente, ia mostrar para ele um produto que ele não sabia que ele queria comprar, ele não sabia que ele precisava, quebrava o gelo. E falava, cara, do que estava acontecendo, contava uma história. Então, um bom vendedor, ele conta uma história para poder vender. E a gente
contava a história pedindo para ele concordar conosco. Porque se, desde o processo de venda, do início, a gente começa a falar com o cliente, fala, você concorda que hoje, por exemplo, o aquecimento global é algo que tem prejudicado a nossa vida? Né? Isso tinha no script da venda. Caramba. Ele fala assim, com certeza. E hoje a gente tá cheio de alimento com agrotóxico, né, cara? Então, tipo, pô, além dos alimentos com agrotóxico, a gente tem hoje vários produtos altamente cancerígenos que a gente consome todos os dias. Não é verdade? Daí ele, sim, é verdade. Aí a gente vai comer uma salada. Pô, vai comer um tomate, substância cancerígena. Vai comer um frango cheio de hormônio, né? E por onde que a gente vai escapar? Onde é que a gente vai chegar com isso? E aí eu ia na dor comum dele e de todos. E ele concordava comigo. E eu ia passando sobre esse tipo de coisa. Chegar num momento que eu tava falando sobre dores mesmo, né? A dor na coluna, estresse, irritabilidade, insônia, depressão, que é a famosa doença do século, né? Ansiedade e depressão. E hoje, cara, sei lá, de 10 pessoas, uma, 11. uma boa porcentagem dela sofre com algum desse tipo de problema. Todos vão ter algum tipo desse problema. Uhum. E aí eu tocava na dor dele sem parecer que eu tava fazendo de propósito. Eu estudava esse cliente já antes com meu amigo e ele falava, cara, é até um pouco pesado isso, mas esse cara já teve câncer recentemente, fez um tratamento e tal. Então, o produto que eu ia mostrar pra ele era um produto que ia ajudar ele de fato. Então eu Sim. vendia isso tranquilamente. E eu abordava esses pontos que eu já sabia que nele ia fazer sentido ele estar usando esse produto. Então eu colocava isso diretamente na vida dele. E é onde a gente conseguia vender. Pô, imagina tu chegar na tua casa, Dani, e vou vender um produto pra ti Não, antes de eu chegar na tua casa, eu chegasse pra te falar assim, ó, cara, então, Dani, eu tenho um cara aí que eu tô trabalhando e a gente tem uns colchões de 12 mil reais pra vender pra ti. Vamos lá na tua casa, eu quero falar contigo. O que tu ia falar pra mim? Nunca. Não, né? Não, né? Lógico. Você tá louco. Como é que vou... Então, cara, isso que as pessoas fazem hoje em dia. Vai vender um produto, fala, quanto é que custa isso aí? Ah, é tanto. Tá bom, obrigado, vai no próximo. Vai no próximo, vai no próximo. Até que alguém se conecta com ele e vende o mesmo produto, às vezes bem mais caro do que esse cara tinha. Entendeu? Porque entendeu qual era a necessidade, conversou com o cliente, ouviu o que ele tinha a dizer. Muitas vezes a gente vai conversar com um cliente nosso e a gente não ouve ele, cara. A gente só fala. E esse é um grande problema que impede a gente fechar a venda. A Uhum. gente fala de si, fala do produto, não escuta o cliente. Tá bom, Uhum. obrigado, vou pensar. Acabou. Vai embora e nunca vai fechar pra esse cara. Exatamente. Entende? Aham. Hoje o maior medo hoje o maior problema que um vendedor tem é o medo, né? O medo, ele te impede de realizar feitos extraordinários, cara. Uhum. Porque se você tiver medo, você não sai nem da cama. Tanto que tem tanta gente depressiva hoje porque tem medo de tudo. Sim. Né? Tem medo de viver, tem medo de ver a luz, tem medo de se conectar com outras pessoas. E é interessante que essa palavra, daí eu vou mudar um pouco o foco aqui, mas é vendas. Para falar de o maior livro de vendas e de comportamento, de comunicação da história, que é a Bíblia, Sim. né? Cara, a Bíblia é um livro genial que foi escrito há 2000 anos atrás e ela fala atualmente, ela é viva, né? E nesse livro está escrito mais de 365 vezes a frase: não tenhas medo. Tanto hoje que tem até um livro ali, ó, Mais Esperto que o Diabo, e esse livro fala para não ter medo. Que a maior arma O diabo. do diabo é o medo, né? Ele usa para te alienar, para que tu não faça as coisas que você deve fazer, para que você tenha medo de oferecer teu produto para um cliente, para que você tenha medo de passar orçamento, para que tenha medo até de falar do valor dele, né? O preço. A gente não entende às vezes qual que é a diferença de valor e preço. E ele tem medo de falar o preço, porque ele não acreditou no produto dele e teve medo Cara, de vender. pegando o gancho nisso que você tá falando do medo, né? Eu costumo dizer que todo vendedor ele tem um medo secreto de ser atendido. Então ele pega o telefone, ele disca e ele fica aqui, não atende, não atende, não atende, não atende, não verdade. atende. Por favor, não atende, não atende. Ufa, caiu na caixa postal, eu tenho mais 5 minutos aqui pra enrolar e discar de novo. Aí diz que fica, não atende, não atende, não atende. Vou Porque- tomar um café daí. vou tomar um café, vou fumar um cigarro, sei lá, achei alguma outra. Ah, deu 6 horas, vou embora. 10 para as 5, vou arrumar minhas coisas pra ir embora. E, cara, só um adendo nisso, porque eu lembro que na época que eu comecei nessa venda com marketing multinível, eu tocava a campainha, eu batia na porta das pessoas e falava, não vem. Aí, tipo, apertava a campainha e, tipo, dava, sei lá, 30 segundos. Eu falava, acho que ele não tá em casa. Eu falava pro meu parceiro de negócio, meu professor também, meu mentor da época, que era o Alexander. E eu falava assim, acho que ele não tá em casa, não. Vamos no outro. É exatamente o que você tá falando. Sim, por que que eu Exatamente. sei disso?
Porque eu tinha esse medo. Inclusive, o Lucas está aqui conversando com a gente hoje muito por conta desse campo de batalha. A ideia do Toxino é trazer pessoas que venderam, que tiveram um campo de batalha, que gerenciaram times, que fizeram acontecer, né? Então, por isso que essa história é muito rica. Esses exemplos do dia a dia. E por isso que, muitas vezes, olha só, nunca tinha te contado isso, mas o que eu tava falando aqui conectou contigo, porque tu tava no campo de batalha, eu também estive no campo de batalha. E aí, voltando a esse assunto, né? Então, as pessoas têm medo de vender. E eu bato muito nessa tecla, e aí vem o lance de pega o telefone, liga, não atende, porque hoje, para qualquer profissão que você queira fazer, você estuda. Então, eu quero ser um designer, eu vou ter que estudar para ser designer, aprender as ferramentas de designer, fazer qualquer coisa, eu vou ter que estudar. Se eu quero ser dentista, eu vou ter que fazer odontologia, vou ter que aprender sobre os procedimentos, eu vou ter que estudar para isso. Se eu quero ser, sei lá, bailarino, eu vou ter que estudar balé, estudar dança, estudar o que for. Se eu quero ser cozinheiro, eu vou precisar estudar sobre aqueles pratos, aprender, testar, validar. Mas quando as pessoas querem ser vendedores, elas acham que vender é só pegar o telefone e sair ligando. A gente sempre fala, e o Flávio Augusto fala isso, me mostra um cara que estudou, um vendedor que estudou tanto quanto o médico, que eu te mostro um milionário. Porque o vendedor, ele não estuda. Ou melhor, as pessoas acham que para vender não precisa estudar. E cara, isso é o maior erro. Se você estudar para vender, você perde o medo. Por que um médico que vai fazer uma cirurgia ou um cara que vai fazer um designer, gravar um vídeo como o F, grava e edita, por que esse cara não tem medo de fazer isso? Porque ele estudou, porque ele repetiu. Mas por que diabos, quando eu vou vender, eu acho que para vender, eu já nasci sabendo, é só pegar um telefone e ligar. Estuda, vai aprender a vender, vai aprender a se conectar, vai estudar sobre vendas. Porque quando você estuda sobre vendas, você tem o domínio do assunto, e quando você tem o domínio do assunto, você não tem medo. Você sabe o que você vai fazer. Então, cara, quando tu fala sobre o medo de vender, eu concordo plenamente. E eu bato nessa tecla há um bom tempo. As pessoas têm medo de vender, porque as pessoas não estudam sobre vendas. E sabe o que é louco? Você pode ser dentista, você pode ser médico, você pode ser cozinheiro, você pode ser designer. Sabe o que todas essas profissões têm em comum? Todas elas vão precisar de venda. Todas elas vão precisar vender. E o que acontece se essas pessoas não estudam para vender? Não estudam para ser vendedores. E é por isso que a gente está aqui. Para trazer esse conhecimento, para trazer essa forma das pessoas aprenderem ou estudarem sobre vendas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída e de uma maneira mais direta ao ponto, sem muito mimimi, sem muito lero-lero. Meu, é o campo de batalha, é o que eu fiz, é o que gerou resultado para mim, é o que gerou resultado pro Lucas. Então, Dani, Lucas, cara, eu concordo plenamente, as pessoas têm medo de vender, mas eu sei o porquê que elas têm medo de vender, porque elas não estudam sobre vendas. Exatamente. Boa. O Lucas, quando a gente começou a trocar uma ideia, tu falou muito de PNL, Lucas, né? E a gente falou de algumas abordagens e tal. Me fala um pouquinho disso e como é que tu utilizou isso no teu dia a dia da venda. A gente comentou alguma coisa ali tomando um café e tal. Compartilha com a gente aí um pouquinho. Show de bola, vamos lá. Programação neurolinguística, isso é o PNL, né? E o vendedor que já tem um feeling, ele entende de PNL e ele não sabe. Sim. Né? O que acontece, cara? Quando a gente tá conversando com alguém, tem vários comportamentos corporais que tu entende se o cliente ele tá tranquilo contigo, se ele tá com pressa, se ele não tá gostando da conversa, se ele tá interessado, se ele tá desinteressado. Então tem várias formas de a gente entender se o cliente vai comprar ou não, já desde o início, né? Como que o cliente compra? Quando a gente desperta o interesse dele. E como que eu sei que eu despertei o interesse dele de vender? Se a gente estiver falando com ele frente a frente, one on one, eu preciso prestar muita atenção nos detalhes que ele vai estar me passando. Quer ver? Um ponto aqui. Até você estava comentando isso agora com o Jack ali. Cara, se eu estudar o processo de venda, se eu souber muito sobre o meu produto e eu estiver conversando com o meu cliente e ele não desencostar da cadeira, não adianta eu querer ir pro fechamento, ele não vai comprar. Tá, pera aí, então, se eu mexer na cadeira e tirar as costas da parte de trás da cadeira, então é porque eu vou comprar? Exato. Caralho. Exatamente. Quer ver uma coisa, cara? Vai lá pra sua esposa, tenta vender algo pra ela, uma ideia. Coloca ela na mesa, aqui ou ali na cozinha,
e começa a contar sobre esse teu produto. Se ela ficar do jeito que ela tá aqui, e tu apresentar o teu produto, volta, estuda mais, treina mais e tenta fazer de novo. Faz isso 5, 10, 15 vezes. Até o momento que ela vai se deslocar da cadeira e vai fazer assim, ó. Aí ela comprou. Aí tu fala, opa, porque o corpo mostrou interesse. Eu me inclinei para ouvir, eu cheguei mais perto para ouvir o que você tava falando. Entende? Então tem esses detalhes. Eu consigo entender também quando a pessoa ela tá mentindo. Por exemplo, tem vários sinais que o corpo dá. Um deles é olhar para a esquerda. Eu olhei para a esquerda, tô falando sobre. Chegou na hora do fechamento e o cliente fala assim: Ah, então, na verdade eu não tenho esse dinheiro agora. É mentira, cara, ele tem esse dinheiro. Entendeu? Ele só não comprou tua ideia. E aí, eu entendendo de programação neurolinguística, com esse detalhe, eu já sei que a minha apresentação foi ruim. Uhum. Eu ainda posso consertar isso. Tem maneiras de eu consertar isso. Vou te dar um exemplo de fechamento de venda perdida, tá? Vamos ir lá para trás, no tempo medieval, lá, de reis e tal. Ainda tem isso, reis, né? Mas é mais incomum hoje em dia. E o rei sempre tinha um assessor. O duque tinha um assessor. Quando eu chego pro meu cliente que ele não comprou e falou, vou pensar, eu chego para ele e falo assim, ó, bota a mão na cabeça. Falo, cara, eu queria entender aonde foi que eu errei. E aí ele falou, não, não, você não errou em nada. Eu entendi todo o seu produto, tal, gostei dele. Não, é só porque eu preciso pensar realmente. Não, não, mas se eu tenho um produto bom, você precisa comprar, certo? E você não quer comprar agora, ainda precisa pensar sobre esse produto, é porque eu não consegui fazer um bom trabalho aqui. Eu não consegui te explicar o valor que ele tinha. Aí tu tá olhando provavelmente pro preço, não é verdade? Ele vai falar assim ou não, eu falo, não, ainda não é isso. E eu sigo nessa linha e eu falo assim, ó, cara, vou te contar uma história. Vamos fazer aqui um teste. Tu topa comigo fazer um teste aqui? A gente fazer uma prova real disso que eu tô vendo pra ti pra poder entender se realmente esse produto cabe pra ti ou não. Vou pegar uma folha aqui. Você tem uma folha aí? Ou tem uma folha, puxa, eu passo uma folha em branco. E eu pego essa folha, pego a caneta e eu falo assim, ó, lá nesse tempo medieval tinha um duque chamado Duque de Wellington e assim como o senhor, assim como você, ele precisava tomar uma grande decisão. E ele precisava pensar sobre a decisão. E esse assessor dele, que hoje a gente pode chamar de assessor, em tempos antigos tinha outro nome, né? Ele deu a ideia para ele de pegar um papiro, uma folha na época, e fazer o seguinte: vamos pontuar aqui por que que isso aqui vale tu tomar essa decisão favorável ou desfavorável. E qual vencer, aqui a gente fica. E aí é onde a gente entra com persuasão. E aí eu pego essa folha, topa fazer isso comigo? O senhor concorda? Tem que decidir, né? Ele tem que decidir e falar, não, sim, eu topo. Você pega essa folha e coloca assim, porque eu devo comprar esse produto, rasgo ela ao meio. E aí na hora de preencher na parte positiva, eu ajudo ele. Ó, você deve comprar esse produto aqui porque vai te ajudar nas suas vendas, que vai ajudar a atrair mais clientes, e ele vai falando junto comigo. O que que é? Eu pontuo. Pá, 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 pá. Consegui ali uns 10 pontos. Na hora do por que que eu não devo tomar essa decisão, ele não deve tomar essa decisão, eu viro a Deixa folha ele para ele, fazer. dou a caneta na mão dele e falo: por que que você não deve tomar essa decisão? Pode fazer aí. E aí ele vai colocar ali qual que é o problema. E geralmente é um, dois. Sei lá, tô construindo a minha casa. Né? Construir uma casa é um problema para ele naquele momento, porque ele Questão financeira, né? precisa. E ele vai falar no outro ali, Tô sem tempo. só tem tempo. Geralmente é uma, duas, três no máximo, enquanto a outra tem um monte. E aí eu vou ajudar ele a ler porque que ele deve comprar. Vou lembrar, relembrar de novo porque ele deve comprar, porque às vezes ele esquece de uma vez só que eu estou falando aquilo. E na hora que ele chega para olhar o outro, tem um, dois, três. Eu falo, bom, então já temos uma decisão. Pega o contrato, bota para ele de novo, assinar. Se ele concordou com tudo aquilo, ele ajudou a preencher tudo aquilo, vai parecer uma bobagem muito grande dele não fechar esse negócio nesse momento. Sim. Porque eu estou ajudando ele a pensar sobre isso. Então, cara, tem gente que fala, mas, pô, persuasão é uma insistência e isso não é legal. Cara, é lógico que é legal. É muito bom. Sabe por quê? Porque se eu deixar ele sair dali sem ele comprar aquele produto, talvez ele compre de um cara que não entregue nem 1% do que a minha empresa entregaria para ele. E é muito louco isso, porque quando
eu sou íntegro no que eu tô fazendo, no sentido, eu tô vendendo um produto bom, um produto que vai transformar a vida do cara, Exato. não importa as estratégias que eu tô utilizando, porque tá vendendo com gatilho mental. Sim, tô usando gatilho mental, tô usando tudo que eu posso para vender, porque eu sei do poder do meu produto, eu sei o quanto ele pode ajudar aquela pessoa. Exatamente. E é por isso que é muito importante a gente voltar lá no início da conversa, né? Eu só vendo o que eu compraria, porque como você mesmo, né, Lucas, falou, eu desliguei quando a senhora falou que aquilo foi uma bênção de Deus. E não foi, porque tu sabia que aquele produto não era para ela. E agora, quando tu definiu o teu perfil ideal de cliente, quando tu confia no produto que tu tá vendendo, tu sabe da transformação dele, tu tem que dar sempre o teu melhor para fazer aquele cara comprar, porque o que ele for comprar é para melhorar a vida dele, é para uma transformação. Exatamente. E então a gente não pode ficar com esse peso, com esse medo de não. Na verdade, é uma obrigação ele fazer isso, né? Eu preciso dar o meu melhor, porque se esse cara não comprar, eu tô tirando a oportunidade desse cara de melhorar. E eu tô fazendo bem pra ele. De estar vendendo esse Exatamente. produto pra ele. Ele precisa, eu tenho um produto, então logo preciso fazer com que ele compre. Uhum. É Que ele simples. entenda que aquilo é uma prioridade pra ele, né? Exatamente. Cara, sensacional, Lucas, sensacional. Eu acho que, de novo, né, falando sobre histórias do campo de batalha, eu acho que a gente vai conversando e entendendo e lembrando de algumas coisas, porque tu foi trazendo alguns exemplos e tudo que eu falei, cara, caramba, eu vivi isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. E de novo, né, o marketing multinível foi uma escola muito grande pra mim e imagino que pra você foi também, né? Total. Então, você ganhou muito dinheiro com isso, botou muito dinheiro no bolso e eu acho que o campo de batalha ele traz muitos conhecimentos. Aí a gente tava falando com o Jack agora há pouco, né? E cara, quando a gente alinha o campo de batalha, coisas que a gente faz empiricamente com... Caramba, teve cara que fez estudo, metodologia científica para tudo isso daqui. A gente consegue conectar essas duas coisas. Então, eu tenho o campo de batalha, a habilidade empírica e tenho também alguém que fez toda a parte científica e juntou isso que eu estou fazendo com o método. É muito mais fácil ensinar isso para outras pessoas. Então, quando a gente vem aqui, conversa com o nosso público, traz todo o campo de batalha, mas ao mesmo tempo traz tudo baseado ou embasado em livros como O Mais Esperto com o Diabo, como Receita Previsível, Mito do Empreendedor, Scaling Up. A gente faz essa junção de o campo de batalha, mas cara, esse campo de batalha que a gente está trazendo, ele não é só o campo de batalha, também tem a pesquisa científica, também tem um outro lado acadêmico que foi Sustenta, comprovado, né? E sustenta tudo aquilo que a gente está falando. Então, é muito legal tu trazer todas essas tuas experiências e depois trazer um pouquinho de PNL, porque só essa sacada de a gente prestar atenção no caramba, será que o cara tá se inclinando pra mim? Porque se ele tá se inclinando, ele começou a prestar atenção em mim. Se ele prestar atenção em mim, quer dizer que eu falei alguma coisa que, fez sentido pra ele. Então, acho que foi muito rico. Cara, queria te agradecer por esse episódio, por ter vindo trocar a tua experiência, a tua ideia contigo. Eu acho que dentro dos treinamentos que você vende com a tua empresa, eu acho que a gente tem mais coisa para falar, para gravar um próximo podcast, dos treinamentos que você tem sobre PNL, sobre venda. Então acho que tem muito assunto pra gente voltar a conversar. E queria falar para você que tá escutando a gente, escutou esse podcast pelo Spotify, tira um print da telinha do Spotify, posta lá no Instagram, marca @João CS Rosa, @Dani Botelho, DANNY, @Toca o Sino Podcast e Moreira ou Lucas. Moreira ou Lucas. Posta lá no Instagram. Se tiver no YouTube, dá um like no YouTube, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a divulgar cada vez mais, disseminar cada vez mais esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. E agora, né, Dani, qual que é a sacada que você deixa pro pessoal? Qual que foi a sacada que você pegou desse podcast, dessa troca com o Lucas? Cara, eu sou muito fã de PNL, né? Uhum. Sou muito fã de programação neurolinguística. A gente veio conversando no café e tal. Acho que a sacada é estuda um pouquinho de programação neurolinguística. Boa. Acho que tem ferramentas bem simples, bem legais. E na sequência a gente fala muito da intenção, né? E é sempre sobre o cliente. Aham. A programação neurolinguística ajuda você a ficar ainda muito mais consciente que é sobre o cliente e ajudar você a ajudar ele de fato a ter o resultado que ele precisa. Boa. A sacada que eu deixo é, cara, primeiro, a venda é sempre sobre o cliente. Quando o Lucas começou a falar de quebra-gelo ali, pra mim foi fundamental, conectou com muitas coisas que eu acredito. E a outra, né? Se você tem medo de vender, é porque você não estudou sobre vendas ainda. Lucas, qual que é a sacada que você deixa pra galera que tá escutando a gente? Cara, primeiramente, se alguém tem algo que a gente falou aqui, que já passou por isso,
ou que foi beneficiado com alguma coisa, comenta lá. Uhum. Comenta lá o que achou, comenta qual foi a experiência que teve, Uhum. ou se algo que a gente falou aqui deu um insight para a pessoa para ela poder ir com mais força, né, no campo, para poder vender. A gente precisa treinar, entender muito do produto, acreditar no produto, não vende o que tu não acredita, porque eu não vendo o que eu não acredito, e não trabalho com empresas que não estão vinculadas ao mesmo propósito do que o meu, entende? Desde sempre, desde muito novo. Porque, cara, não existe coisa melhor do que tu trabalhar com aquela empresa que você acredita, com aquela galera que você admira. Então, a admiração, ela faz com que tu possa vender muito mais o teu produto, vender muito mais a tua empresa. Massa. Legal. Queria dizer que foi um prazer inenarrável te trazer aqui, Lucas, trocar essa ideia contigo. E vocês, mais uma vez com vocês que estão escutando a gente. E, Lucas, a gente tem o último ritual, que é quem vem aqui bate sino, mas tem que ser com energia. Então, toca o sino, Lucas. Valeu, rapaziada.